o sigilo, exatamente isso. Na situação prática realmente é bem complicado. Quem é advogado que sabe que tem várias outras na mesma linha. Está aqui uma pessoa que eu conheço, às vezes registrar um boletim ao contrário do feminicídio já é realmente bastante complicado. Tem um monte de situações aí que realmente o cara começa a digitar, olha para sua cara e fala: vai denunciar isso aí? O cara vira e fala assim. E você tem que virar assim: sim, vou registrar isso aqui, por causa disso. E eu quero que você registre. Já não precisa até dizer que vai lá na corregedoria ou qualquer coisa do tipo, né? Mas enfim, é a obrigação dele. O que realmente importa nesses casos? Então, o que você tem que tentar? Como a pessoa vai tentar fazer a descaracterização, né? E a maioria são impossíveis, quando pegou uma foto, pegou um ato, pegou no momento que está acontecendo, né? É difícil do cara descaracterizar. Como é que aquele cara que matou a onça lá em Manaus vai conseguir dizer que não, eu vou fazer um carinho para atingir mais? Não tem como. Então, algumas caracterizações são praticamente impossíveis. Mas outras, então, como a quantidade de acusações é muito menor do que o que realmente estão acontecendo de agressões, então a maioria delas, quando a gente entra para mexer o doce, normalmente a gente consegue a caracterização. Falta de assistência, maus tratos, falta de assistência, vamos lá, vacinação está dentro de falta de assistência. E aí é importante daí chegar na parte técnica. O gato tem que ter o quê? Pode falar. O morador pode ter galinha em casa? Pode. Ele pode ter, contanto que algumas questões sejam estabelecidas. Pois é, dentro do município de Campo Grande. A questão o que eu ia colocar que é o seguinte: depende da caracterização. CCZ, município de Campo Grande. Não pode. Né? E o cara está numa fazenda. Pois é. Exatamente. A resposta seria sim. Se for perímetro urbano, sim. Não pode. Se for não urbano, daí sim ele está liberado. Só que assim, eu acho que a questão é a questão do incômodo, né, em relação a como um todo, né? Mas sim, a gente tem visto, principalmente vocês têm feito um bom trabalho. Eu tenho visto assim, pelo menos em consumo, tem muito pet shop que vende milho, ração e tal, isso caiu abruptamente, realmente fizeram um baita de um trabalho. Realmente foi muito bom. No perímetro urbano é proibido. Às vezes, existem algumas legislações municipais que impedem algumas coisas, ou que liberam algumas coisas também. O caso de cavalos, carroças nas ruas, existem alguns municípios que liberam, tem uns no interior do Paraná que liberam o cara andar com a carroça, mas o cara é uma espécie de uma fralda, um saco embaixo dali para o cara poder usar. Então cada município tem uma portaria que às vezes libera ou coloca uma vírgula lá na situação. Mas realmente no município basicamente o que pautou toda essa decisão de impedir de terem galinha no local é mais a questão de higiene, né? É impossível você manter uma galinha sem ter certo nível de cheiro, a própria alimentação dela, fermentação, essas coisas que são realmente muito complicadas. Eu já vi alguns casos onde a pessoa tinha um ferro velho e estava tendo uma quantidade de escorpião muito alta. Para a gente que é médico veterinário sabe que é extremamente complicado segurar, por exemplo, escorpiões. Existem alguns venenos específicos, mas é complicado do cara conseguir segurar. E esse cara, por conta própria, pegou e colocou galinhas no local. Passou alguém do CCZ e falou que o cara não podia ter galinha lá e tal. A recomendação foi a seguinte: coloca uma, duas galinhas, alguma quantidade mínima, porque quando você for enquadrado, você tenta justificar que há um problema maior em questão. Mas realmente, à vista da lei, você vai ter que fazer uma defesa, porque está proibido de ser uma conversa. À vista da lei, é isso aí. A questão do cercado tem mais ligação à questão de higiene. E a forma como você está colocando. Por exemplo, no Rio de Janeiro, anteontem na televisão, eu vi uma pessoa que tinha como pet
um galo. Todo dia, às 4 horas da manhã, o galo pegava e cantava e incomodava todo mundo. À vista da legislação, a reclamação não pode ter galinha e tal, é bem complicado de você caracterizar e fazer todo esse movimento por causa de um animal que, em teoria, está super bem tratado. É o mesmo princípio de, por exemplo, o rodeio. O que o pessoal de rodeio conseguiu caracterizar? Olha, você vai me desculpar, mas um boi, um touro desse nível, pesando 500 quilos, super bem tratado, trabalha na esteira todo dia, ele nem caminha, ele anda na esteira, com hidroginástica todo dia, comendo só alfafa, que quem sabe quanto custa alfafa sabe que o que eu estou falando é nem capinha, só alfafa, só proteína pura ali. Então, como é que você vai caracterizar maus tratos disso aqui? Esse animal está levando uma vida de rei. E isso que está sendo colocado no rodeio, ele tem as portarias e legislações específicas de o que pode e o que não pode. Então, assim, tem que ter muito cuidado na avaliação. Então, você viu ali que o rodeio em si, ele está fora ali. Então, você depende do enquadramento. Então, essa questão de ter num local, vai dar pano para manga. Ela está bem em cima do muro, dependendo da situação. A lei, o jantar está falando que não pode. Sim. Mas pelo que o senhor está falando aí, se o morador ouvir, ele vai querer ser totalmente contra a gente, mesmo a lei nos amparando. Sim, sim. Na verdade, é que a palestra não é bem só para a população, até a questão da acusação, mas sim. Mas se uma pessoa, um morador ouvir isso, ele vai falar, não, então me pressionar uma coisa que não existe. Sim. Não, tu pode insistir que realmente você está do lado da legislação. A variável é bem a questão de onde é que você está. Se está na área rural, não existe um limite físico, área rural ou não. Não está na área rural, está na área urbana. A legislação tem que estar vigente. Em relação a criar galinhas, né, pode medicinal, é exatamente porque nós temos no nosso município um problema sério de leishmaniose, né? Tanto é que existem outras cidades em que é permitido tranquilamente a criação dentro, inclusive, da zona urbana. E em relação à criação de galinhas para controle de escorpião, nós sempre temos que estudar a biologia do animal. Então, normalmente, o escorpião ele tem hábitos noturnos, ao contrário das galinhas, ele tem hábitos diurnos. Normalmente, quando ele aparece, a galinha já está no puleiro, 5h30 mais ou menos. Então, na verdade, existe um fator cultural das pessoas mais antigas em relação a isso, e que a galinha ela só faria realmente o controle de escorpiões se fosse uma altíssima infestação de escorpiões em que ele estaria aparecendo, inclusive, durante o dia. Então, só para deixar isso bem claro, não funciona. Perfeito. E ele tem que ter a justificativa, ele tem que ter tirado fotos desses escorpiões, já ter chamado o CCZ, exatamente. Tem que ter todo um Tá? embasamento. Então, é só porque, de repente, a pessoa pode verificar que nos municípios existe a possibilidade de criar, inclusive, se não me engano, no município do estado de São Paulo, num condomínio de luxo, foram liberadas algumas galinhas de Angola. Não é? Para poder fazer o controle. Mas isso em Campo Grande, infelizmente, né, não é possível por causa da leishmaniose. Aquele caso que a gente está falando que uma coisa puxa a outra. Nós temos um caso específico de um problema gravíssimo da questão da leishmaniose e sim o CCZ de uma forma geral conseguiu diminuir bastante com esse tipo de atitude. Nos outros casos, como você não tem um clamor público para esse tipo de cumprimento, né? Imagina nesse condomínio em São Paulo, de repente começa a ter leishmaniose e fala, tá vendo aquelas fezes daquele quintalzinho ali da hortinha que você pode estar atraindo e tal. Você chega em algumas situações onde de repente o clamor do próprio Matéria orgânica, a temperatura do local, né? Tudo isso. tem todo mundo. Diga lá. Aqui, ó. Bem, primeiramente, bom dia, Dr. Felipe. Meu nome é Rafael, sou acadêmico do curso de Direito da Insteg e sou formado em História. Eu queria voltar a respeito da questão do cruzamento, por exemplo, vou pegar bem específico dos cães, né? A gente sabe, através de todo o processo histórico, que algumas espécies, algumas raças de cães, como por exemplo o Pitbull, o Bulldog,
foram criados inicialmente para a luta contra touros, né? E posteriormente esse negócio de cruzamento de espécies se disseminou, né? Perfeito. Esse cruzamento também não seria uma forma, talvez, de... não poderia se enquadrar no quadro de maus tratos? Por exemplo, não precisa nem pegar o exemplo mais óbvio, que é no caso do Pitbull e do Bulldog, que foram criados para rinha. Mas, por exemplo, algumas raças de cães pequenos, eles sofrem, biologicamente, a gente sabe que eles sofrem problemas muito respiratórios. Isso a fim só de satisfazer o nosso luxo, que era aquela espécie que a gente considera bonitinha. Perfeito. Então, eu queria saber se isso poderia ser também classificado como uma forma de maus tratos. Às vezes não é a questão da pessoa, sim, mas ela está comprometendo, inclusive, a saúde daquele bicho. Perfeito. Boa pergunta. Em países de primeiro mundo, a discussão é muito maior do que isso que a gente está vendo. Muito maior. Existem casos, isso, de ter o chão menor, de animais braquicárnicos. Por exemplo. Realmente é um problema. Esses foram criados pura e simplesmente para parecerem mais humanos, para ficar mais com cara de ser humano. Então realmente foi feita uma reprodução para que isso aconteça. Sinceramente, eu acredito que o próximo passo com a evolução, né, depois que a gente tiver feito todo esse feijão com arroz, que daí não vai ter nem mais gente criando galinha, né, quando a gente reduzir toda essa parte, talvez a próxima evolução a gente chegue lá. Mas essa é uma discussão que já vem há mais de 50 anos em países da Europa, porque tem problema muito pior que isso. Existem alguns animais que você sabe que com 4 anos ele vai morrer porque você cruzou irmão com irmã, com irmão com irmã durante várias gerações, para que você tenha um padrão, e esse cara, para ganhar o campeonato, está cruzando entre irmãos para continuar na mesma linha, e esse animal vai morrer porque tem uma doença genética congênita, e que isso está levando ao problema. Então ele sabe que vai morrer, mesmo assim cruza. É um problema grave, país de primeiro mundo, os caras não conseguiram derrubar ainda. Então não é considerado maus tratos esse tipo de reprodução, porque o cara consegue se desenquadrar da situação muito fácil, e ele consegue dizer assim, não, eu queria, por isso simplesmente foi sem querer, usou esse com esse aqui, né? Então é muito complicado, é um nível bastante avançado. Em países do primeiro mundo você tem isso aí, e é muito pior que só a questão do braquicárdio. Porque assim, hoje, como é que você vai tirar Bulldog do mundo, como é que você vai tirar Pug do mundo? É muito complicado. Shih Tzu, né? É muito complicado mesmo. Eu acho que é mais a questão da adequação ao longo do tempo. Tem outra coisa que ocorre. Os animais vão se cruzando entre si e vão deixando mais adaptados. Por exemplo, hoje os veados que a gente vê já tem pelos mais grossos dos veados originais. Isso é uma adaptação que eles vêm tendo quando cruzam um com os outros. Então você vai tendo uma adaptação legal. Shows com pelos menores, né? Já é uma adaptação. Já foi cruzado lá o tatu com cobra, mais um show. Ficou parecido com show, mas está tendo uma adaptação melhor. Então isso é bom. Mas tem que ter todo aquele cuidado, né? Falou em show, aí os caras do CCZ já estão tudo nessa altura, né? Ai, tem criador de show nesses bairros, hein? Ai, mas é importante que essa coitadinho. informação realmente não é considerado maus tratos, mas no futuro próximo, como a legislação é viva, se Deus quiser, acho que a gente chega lá. Mas é um problema. Meu nome é Valquíria. Eu queria tirar, na verdade, uma dúvida que nós citamos sobre gatos. É uma realidade que a gente vê hoje. São as pessoas que alimentam os gatos na rua. A pessoa cria um vínculo com o animal, sim, mas esses gatos, como foi colocado aí, não são castrados, não são vacinados. Onde se enquadra esses gatos? Porque eles não têm um dono, mas eles têm um vínculo. E se alguém quiser, a gente tem a questão de saúde pública, a gente tem o problema da esporotricose, entre outras zoonoses, né? Vou me atentar só a essa, mas tem outras. Qual a conduta legal nessa situação? Já teve trabalho de educação e saúde, o trabalho da orientação, né? Porque me preocupa, enquanto saúde pública, me preocupa o aumento descontrolado desses animais, aí me preocupa, chega um frio, como foi colocado aí, ele não tem uma área coberta, ele não tem... Vai adoecer. São N situações. Porque é uma dúvida que eu sempre converso até com outros colegas, é uma coisa que a gente fica, e nesse caso? Legalmente, qual a conduta a ser adotada? Embasado legalmente. Boa pergunta. Acho que o pessoal do CCZ aqui vai responder melhor a situação do protocolo a ser seguido. Mas em relação realmente é bastante difícil você conseguir
você conseguir enquadrar. É muito boa essa pergunta, eu não sei se a tua dúvida é de relação de protocolo ou não, mas assim, você tem total razão. Responsabilização, A pessoa que está colocando o alimento ali, é muito difícil você conseguir responsabilizar ela diretamente. Ela tem que estar fazendo um volume maior, uma quantidade de gastos maior. Isso é a rotina que está acontecendo. Eu sou do município de Corumbá, então a gente está com um problema seríssimo com relação a essa situação. E aí a gente eu posso estar filmando, mas a pessoa fala assim, não é o meu gato, eu só vou lá e coloco, mas eu faço... Aí já começa a brotar gato de tudo quanto é canto. Lá tem castração? Dizer, tem castração no município. Mas não está suficiente? Não, porque as pessoas... Nunca vai ser, porque a crescente é muito maior, entendeu? Então, e a realidade? Mas aí eu tenho entendimento, eu sou coordenadora do CCZ de lá. Então a gente fica nessa brecha legal de como a gente responsabilizar a pessoa por aquele ato. É diferente de eu ter o meu gato, eu sou responsável, mas e nesse outro sentido? Sim, pode chamar. Eu queria aproveitar aqui, foi sugerido pelo cerimonial, para chamar o pessoal do CCZ para a mesa, porque a gente vai entrar numa parte um pouco mais específica. Isso que eu acho importante a gente levantar, porque assim, eu acho que a gente tem que confrontar a questão de até onde o CCZ consegue ir, porque nós estamos representando o CCZ de Campo Grande especificamente, e tem essa questão Corumbá jurídica. Também. E tem assim, se a gente for levar em consideração ao pé da letra, esses gatos que estão aí, o CCZ tem que recolher, então daí fica uma situação... Mas não tem zoonose aberta, como você vai recolher? Sim, não tem como. Só para confirmar, o artigo 147 do Código Penal, ele prevê reclusão, detenção ou prisão? Depende, 147? Depende de saber se... É porque eu não estou encontrando aqui. Depende dos agravantes. O artigo 147, você citou do Código Penal, se é reclusão, uma sentença de reclusão, detenção ou prisão? Detenção, às vezes nem tem nada, só isso. Bom, Valquíria, por conta dessa quantidade de animais, que não é um caso somente seu, isso a gente conversa com vários CCZs do país, a gente vê que isso é um problema nacional, tá? Enquanto CCZ, a gente já de cara tem que responder que não existe previsão legal nenhuma. A gente consegue, com algumas legislações municipais, como por exemplo a nossa, quando a gente chega para conversar com a pessoa que está alimentando esses animais, então ela está se caracterizando como responsável por aqueles animais. Mas ela está sendo responsável e irresponsável. Ela não vacina, né? Ela não mantém qualidade de vida para esses animais, mas é uma dualidade. Porque a realidade é que a pessoa, na boa intenção, na vontade de não deixar aquele animal em sofrimento, não deixar faltar alimento, abrigo, colocando as casinhas, ela acha, ela tem plena consciência de que ela está fazendo bem para aquela colônia, para aqueles animais, né? Juntamente com o Ministério Público, juntamente com as ONGs e alguns protetores, nós conversamos, tivemos um debate grande relacionado a isso, para que a gente direcionasse uma atitude do CCZ, tá? A ideia nós não deixamos passar em branco, a gente faz a primeira visita, tenta fazer o enquadramento dessa pessoa, localizar a pessoa que é responsável, denominamos aquilo como uma colônia e orientamos essa pessoa que a gente precisa, que quanto mais ela alimentar, mais animais nascerão, o biólogo aqui pode falar, você dá a oferta de alimento para aquela população, ela se reproduz, ela tem mais abrigo, mais alimentação, e reproduz, mesmo que não seja uma condição adequada, mas ela tem o mínimo que é alimento. E abrigo. E você falou que esses animais não têm abrigo, mas aí vem o problema. Ela vai se abrigar na casa dos vizinhos, nos telhados, ela vai invadir imóveis públicos, e é uma realidade nossa. Então, a forma do CCZ de Campo Grande encarar, começamos muito recente isso, é fazer essa primeira abordagem, pedir essa parceria com a pessoa e aos poucos essa pessoa, juntamente com protetores, juntamente com as ONGs, trazendo esses animais para que a gente vá fazendo a castração, retiramos os filhotes, tentamos socializá-los e colocamos para adoção, retiramos os animais doentes,
tentamos a socialização, se não há socialização e tem uma protetora ou uma ONG que tem local adequado para alojar, ela leva, e dessa forma que a gente está tentando resolver o problema. Mas a gente só vai resolver o problema quando conseguir o controle dessa população, né? Diminuir essa população. A Valéria, ela fala muito, ela luta muito pela questão de castração, mas a gente sabe que para efeito de população são 20, 30 anos castrando, temos que começar sistematicamente. 20, então, a princípio, é conscientizar mesmo para que a pessoa assuma a responsabilidade sobre aquela colônia, sobre aqueles animais, em vacinar e tudo mais, ou desista dela. Você tem que dar essa oportunidade para ela. Trazer para o CCZ? Não. Não. A gente não pode jogar um problema público, um problema para dentro do CCZ, porque nós não temos como alojá-los, não temos como socializar esses animais. Então, a própria comunidade em volta, que acabou permitindo a criação daqueles animais, vai ter que assumir aquela responsabilidade e aguentar aquela população de animais ali. Porque dentro do CCZ não tem como, porque nós depois não